Olá, aprendizes! Tudo bem? Olha que bacana esse material que eu trouxe para você conhecer hoje. O nome do jogo é Trick. Aqui ele já está aberto, ele vem numa embalagem de tecido, de algodão natural, também bem bacana, com as regras. É um jogo que você vai ter alguma familiaridade. Até olhando assim no primeiro momento, talvez você já perceba, identifique algumas características semelhantes a algum jogo que você conhece. Pense aí, que jogo que lembra isso aqui? É isso mesmo, o tabuleiro é o mesmo, né? Podem observar que é o mesmo do jogo da velha. O jogo também conhecido como Tic-Tac-Toe, é um nome tradicional do jogo da velha em muitos países, principalmente de língua espanhola. E também é conhecido em alguns lugares como Shunk Toy, um jogo que fala-se de origem chinesa, mas que se a gente for observar melhor tem em tudo quanto é lugar. É um jogo que você encontra praticamente em todos os países do mundo e que muita gente lá na sua infância, né, foi um dos primeiros jogos que praticou. Pois bem, aqui é um pouco diferente esse trick, é um pouco diferente do jogo da velha, porque a gente colocou alguns elementos que tornam ele um pouco mais interessante. Vamos lá, vamos conhecer? Bom, começando então o tabuleiro, como eu falei para vocês, é um tabuleiro 3x3, nós temos 3 casas nesse sentido e 3 naquele. Percebam que as casas, elas têm um certo rebaixo, elas são um pouco rebaixadas. As peças, então nós temos peças, 3 peças de cor clara, nós também temos 3 peças de cor escura. Percebam que além da cor das peças, elas também possuem uma diferença nesse rebaixo que se encontra aqui no centro da peça. Tem essa peça clara, ela é mais lisa, você pode passar a mão e vai perceber que ela é um pouco mais lisa. E aqui existe uma espécie de baixo relevo, um furo, um buraco, né, que é colocado no centro da peça. Por quê? Porque esse jogo aqui, ele foi pensado também de uma forma universalizada, ou seja, para que possa ser praticado por qualquer público, inclusive os deficientes visuais. Isso mesmo, é um jogo que foi pensado, foi adequado, né, para a necessidade também do deficiente visual, daquele que não consegue enxergar ou que tem a baixa visão. Você que é vidente, você que consegue enxergar normalmente, também pode praticar o jogo normalmente. O que é bem legal nele é que uma pessoa que enxerga e uma pessoa que não enxerga podem praticar de uma forma igual o mesmo jogo. Bacana, né? Então vamos lá, eu estou aqui falando, explicando um pouquinho dele, mas como é que funciona o jogo, né? O jogo tradicional o jogo da velha tradicional acontece daquela forma. Eu coloco uma peça, né? Você coloca uma outra peça e a gente vai buscar fazer um alinhamento com 3 peças da mesma cor. Então, por exemplo, eu coloco essa peça aqui, a escura. A clara normalmente vai tentar se defender colocando uma peça aqui, provavelmente, né? A escura coloca aqui, vamos supor, e a clara finalmente aqui. Essa é uma situação que acontece muito no jogo da velha, que é justamente a velha, que é quando há um empate, nenhuma das pessoas consegue fazer o objetivo do jogo, que é o alinhamento, né? Normalmente, quando ocorre isso no jogo da velha, o jogo para por aí, ele se encerra e começa-se uma nova partida. Nessa versão que nós estamos apresentando aqui para vocês, o Trick, o jogo continua. Esse é um elemento muito interessante na prática do jogo que torna ele bem mais estratégico. Então, olha só, como assim continua, Nicolas? O que eu vou fazer? O primeiro momento do jogo é o momento de inserção de peças dentro do tabuleiro, como eu fiz agora há pouco. Num segundo momento, eu posso movimentar essas peças dentro do tabuleiro. Percebam que as peças elas possuem uma seta nas suas laterais, são 4 setas ao todo, indicando 4 caminhos possíveis. Então, quando você tem a peça colocada aqui, aquela peça ela pode ser movimentada para qualquer um dos sentidos possíveis em que ela esteja apontando. Então, essa peça aqui, por exemplo, ela poderia ser movimentada nesse sentido aqui. Estou falando do segundo momento do jogo, depois que todos já colocaram suas peças, correto? Então, ela faz o movimento nesse sentido e conseguiria finalmente fechar uma linha. Olha que interessante. A gente tem que considerar também, aqui estava um pouco mais fácil, vamos supor que tivesse uma escura aqui nessa posição, né, e o jogo continua. Então, é a clara que joga agora. Olha só, você pode ter as peças nesse sentido como ela está colocada aqui, ou ainda a peça pode estar num sentido mais diagonal. Olha só que interessante. Como está essa peça aqui? Eu coloquei ela lá no começo do jogo, já numa posição mais em diagonal,
para que ela possa fazer o movimento em diagonal. Perceba que é a posição das setas que define para qual casa você pode ir. Então essa peça aqui ela poderia ser movimentada nesse sentido aqui, agora nessa jogada, por exemplo. Né? Essa peça escura ela também está colocada em diagonal, então eu também poderia movimentar ela nesse sentido aqui, nesse momento. Se a sua peça está em diagonal, mas você quer fazer um movimento lateral, não um movimento diagonal, então você precisa ajustar essa peça. Você vai gastar uma rodada, vai gastar um turno para poder tirar ela da posição diagonal e colocar ela na posição ortogonal, que é essa, certo? Então você vai brincar um pouco com isso. Uma outra coisa que é bem legal no jogo, que dá para fazer, é você saltar sobre a peça do outro. Olha que bacana, não só se movimentar por um espaço vazio que está ao seu lado, mas também fazer um salto sobre a peça do oponente. Então, por exemplo, essa peça clara aqui, ela poderia ser movimentada daqui, se você achar que vale a pena, claro, dessa posição aqui até aquela casa na outra extremidade. Você poderia fazer também um salto sobre uma própria peça sua. Olha que interessante, daqui para lá. Então é um jogo muito versátil, é simples, né? Você vai partir de regras que já conhece, que o seu aprendiz também já conhece, mas que possui uma versatilidade, uma forma de continuar na elaboração estratégica, né? Uma estratégia um pouco mais concreta, bem visual aqui, que é interessante para a estimulação do seu aprendiz. Então, conheça um pouco melhor o trick, pratique, obrigado pela atenção e até uma próxima.